Fala pessoal, boa noite para vocês. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Mais uma live. Essa live eu já vou te avisar logo de cara. Você que tá chegando, é uma live top, né? Hoje a live, além de ser repleta de informação, cheia de novidade pra galera aí, é uma live que a gente vai realizar os concursos de sortes, né, dos nossos grupos. E tem mais, não é só isso não. Eu vou falar de um projeto novo que eu finalizei hoje. Projeto bem bacana, a galera já está organizando aí para receber esses projetos. E hoje também é o dia, deixa eu só compartilhar aqui, enquanto eu não compartilho sempre nossos grupos aqui, hoje é o dia da gente saber quem são os dois finalistas que vão ganhar um treinamento, né? Vão concorrer, os dois vão concorrer a um treinamento presencial com tudo pago, até as despesas de viagem. Espera aí que eu já vou falar sobre isso para vocês. Deixa eu só compartilhar com a galera aqui. Tem que mandar para os nossos grupos. Eu já vou bater esse papo com vocês. Mais um só. Ontem a gente fez uma live muito bacana. A live de ontem foi muito top a gente realizar ela. E esse celular aqui não vai ficar coisado aí pra gente ver. Agora ficou bacana. Para eu ver como que tá. Organizar aqui. Ver se o pessoal já tá acompanhando com a gente aí. Já tá firme no nosso chat. Quem já chegou aí, já manda um oi para ver se esse chat aqui tá ativo, né, no nosso YouTube, no Instagram, no Facebook. O pessoal que estiver lá no Facebook, corre aqui para o nosso YouTube. Se estiver lá no Instagram, corre aqui para o YouTube também para a gente responder suas perguntas aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vai ser o dia de contemplar, galera. Tá funcionando aqui. O Samuel já deu um alô da Bahia, Vanderlei Cardoso também já chegou com a gente ali. Então, tô vendo que tá tudo ok. Tá, então vamos lá. Deixa eu falar para vocês agora, mais calma aqui, o que é que vai rolar. Parece que o meu áudio tá estourando. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. É que assim, a gente é tudo, né? A gente é produção e é um civilino. Seguinte, hoje a gente vai falar de uma nova planilha que eu desenvolvi. Para que serve essa planilha? Qual que é a importância hoje de você passar uma postura mais profissional para o seu cliente na hora de saber orçamento, qual que é a importância de entender realmente o orçamento que você está fazendo, né? Muita gente vai muito por estimativa, né? Dá certo? Pode que sim, e pode que uma hora te complica. Esse negócio de estimativa, uma hora te complica. Então, hoje a gente estava conversando muito no nosso grupo de assessoria. Quem conhece nossos grupos de assessoria, é só entrar em contato no nosso WhatsApp aí e saber mais sobre esses grupos. O pessoal lá interage bastante, troca muita ideia e dá muita sugestão. E a gente estava falando sobre essa facilidade de fazer um orçamento de diferentes projetos. Um tempo atrás eu desenvolvi uma planilha que te ajudava a fazer seus orçamentos em cima de cubas esculpidas. Então você ia lá, criava a sua base de cálculo, você precisa ter uma base de cálculo, e em cima dessa base de cálculo você começava a atribuir as medidas do seu projeto e a planilha fazia tudo para você. Ela te falava quanto você gastava de material, né, quantas peças de piso e quanto que você deveria cobrar. Só que era uma planilha voltada apenas para cuba esculpida. Mas já ia te dar uma base. Quem começa com a cuba esculpida e aprende a precificar, aprende a fazer orçamento, com certeza vai conseguir fazer orçamento em todos os projetos. Só que eu tenho que pensar que muita gente está entrando na porcelanataria, nunca mexeu com isso, não tem noção nenhuma de precificação e precisa sim que a gente desenvolva projetos como esse novo que eu desenvolvi agora, mais amplo, né, que abranja mais situações. E aí, meu amigo, já tem quase uns 3 dias que eu estou batalhando com essa planilha e consegui desenvolver e finalizar uma planilha de orçamento com várias hipóteses de orçamento, tipo uma pia de cozinha com descida de pé, balcão, ilha, nichos. Então ficou uma planilha muito completa. Eu acredito que tá bacana, né? Tá finalizada ali. Vamos ver a opinião da galera, já está disponível, né, para quem quiser adquirir essas planilhas aí. E hoje também
Quem é participante dos nossos grupos de WhatsApp, todo dia 15 de cada mês, a gente realiza um concurso de sorte para esse pessoal. Para estar ajudando eles ali com um valor em dinheiros para ajudar a comprar material, uma ferramenta, um treinamento presencial de graça. Então todo mês rola e hoje é o dia da gente fazer esse concurso de sorte. E hoje é também o dia da gente saber quem é o ganhador, né? Os dois ganhadores que vão concorrer entre si ao treinamento presencial. Esse treinamento presencial, o cara que ganhar ele, vai vir fazer um curso com a gente com tudo pago. Despesa de viagem, hotel, alimentação. É uma semana de curso com a gente. Vai ganhar um jogo de ferramenta grátis. Não vai ter custo de nada. Ganhou ali é no 0800. Deixa eu já mostrar para vocês ali, quem ainda não viu, como que tá essa saga aqui, ó. Deste concurso. Deixa eu só achar como que eu abro. Chat. O WhatsApp que eu quero. É o WhatsApp que eu quero tirar o chat. Chat apaga. Aqui, ó. Essa aqui é a aba da nossa comunidade. Se você clicar no nome do nosso canal e clicar em comunidade, você vai vir para essa aba aqui, ó. Aí você vai descer a rolagem, você vai vir até aqui embaixo, ó. Essas duas enquetes hoje até, deixa eu ver quantas horas são agora. São 7h41. Eu vou fazer essa live hoje até às 10 horas. Às 10 horas em ponto, a gente vai vir aqui e vai olhar quem é o participante que tem mais voto nessa enquete aqui e que tem mais voto nessa enquete. Até o presente momento, na primeira enquete, temos aqui Michel Augusto de Souza com 47% dos votos. E se você conhece algum desses participantes aqui, a gente tem o José Roberto de Sá, o meu xará Jair Alves de Amaral, Alisson Antônio de Almeida Pereira, Josinaldo Gomes de Carvalho. Todos esses aqui estão concorrendo nessa chave. E nessa aqui de cima, Marcelo Henrique Messias, o Samuel Pereira da Silva, o Jefferson Machado dos Santos, Daniel Gonçalves, Aloísio da Silva Soares Júnior. Você for lá e der seu voto, você já está contribuindo para um desses participantes concorrer, né, na final para ganhar esse treinamento presencial com tudo pago. Olha que bacana. O nosso canal, desde que eu criei o nosso canal, eu venho trabalhando para conseguir realizar projetos que consigam ajudar as pessoas de alguma forma. Não dá para ajudar todo mundo. Infelizmente não dá, ainda mais nosso canal, graças a Deus, tem muitos participantes aí, tem muita gente que participa com a gente, e seria injusto eu escolher aleatoriamente uma pessoa, eu mesmo ali, para dar um brinde como esse aqui. Então eu prefiro fazer um concurso, porque aí é nas mãos de Deus, é nas mãos da boa vontade desses participantes que estão correndo atrás. Essa galera aqui está correndo atrás, está pedindo seu voto, então quem ganhar isso aqui, ele é merecedor, ele está correndo atrás. Eu prefiro fazer dessa forma. Mas hoje você que acompanha o nosso canal aí vai ter a condição de estar ajudando a escolher um desses participantes ali, tá? Tá nas suas mãos hoje colocar um desses participantes ali ganhando este prêmio. Vamos olhar a palavra aqui, que hoje vai ser dia de conversar e muito. E vocês podem deixar nos comentários de vocês no nosso canal do YouTube aqui, tá? No nosso chat, que eu vou repostar ele para a galera ler. Talvez você quer divulgar a sua empresa, você quer divulgar o seu trabalho, tá na hora. Pode ir no nosso chat do YouTube lá comentar, que eu vou mostrar seu comentário para a galera. Vou mostrar um pouquinho agora sobre a nossa nova planilha que a gente desenvolveu. Cara, eu tô ficando bom nisso. Eu tô ficando com orgulho de mim mesmo nessas criação de planilha. E eu vou falar para vocês, eu nunca fiz um curso de Excel não, tá? Tudo que eu sei aqui é na raça mesmo, é especulando, é fuçando no YouTube. Essa aqui agora é a nova atualização da nossa planilha de orçamento e precificação. Ficou parecendo um aplicativo, fala a verdade, né? Na verdade é um aplicativo, né? Que é o Excel. Mas assim, eu tô querendo dizer que ficou com a cara profissional agora. A nossa antiga planilha de orçamento, ela era baseada somente nesse projeto aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Eu criei a planilha para ela conseguir fazer cálculos para projetos similar a esse aqui, a esse
o nicho quadrado e a precificação. É possível você usar ela no celular, sim, só que ela tem muitas fórmulas, tem muitas macros e não é tão fácil assim se você não tem muita experiência. Então, se você for comprar para usar no celular, certifique-se que você tem noção de Excel para estar usando, senão você vai sofrer. Agora, no computador, ela é bem tranquila, dá para você usar ela de boa. Para usar ela agora, você vai dar um clique em uma das peças aqui, ó, por exemplo, vou acessar aqui a nossa planilha de cubas. Ela já apareceu aqui. Você vai colocar as informações do seu projeto que seja similar aqui, ó. Vai colocar a sua base de cálculo. Eu coloquei algumas sugestões de base de cálculo. Só que não usa a base de cálculo baseada no preço do colega, pessoal. Pode dar muito errado. Tem muita variação que você tem que levar em consideração. Eu coloquei na planilha aqui informações aqui, por exemplo, nessa aba de despesa. O que eu quis dizer com esses 50 reais que eu coloquei aqui? Esses 50 reais eu estou dando uma ideia que seja, por exemplo, um frete. Se eu tenho que fazer essa peça para o cliente e eu vou ter que levar ela num bairro muito afastado, numa cidadezinha vizinha, e eu preciso cobrar um frete. Eu vim aqui e vou colocar aqui, ó, 50 reais é de frete. Coloquei aqui 250 reais de outros gastos. Que outros gastos poderiam ser esses? Pode ser uma instalação. Pô, eu tenho que fazer a instalação dessa cuba lá. Eu vou ter de gastar suporte de instalação, eu vou ter de fazer uma furação, é um lugar mais complicado. Simulei, fiz uma sugestão que fosse 250, mas você pode vir cá, ó, e colocar o valor que você quiser. Eu quero cobrar só 100 reais de instalação. Cobra só 100 reais de instalação. Você atualiza aqui. Coloquei o valor do piso que eu vou estar usando, né? Se eu for usar o piso, se eu não estiver usando o piso, eu coloco aqui 0. E coloquei todas as informações na planilha. Olha, comprimento da frente, tá na legenda aqui, ó, é 60 centímetros. Supondo, usa as suas informações. Lateral, tamanho de coxo, profundidade, saia de retorno, toda informação que o meu projeto tiver, eu vou colocar aqui nos lugares certinho. Se você colocou nos lugares certinho, essa planilha vai fazer o cálculo de metros de corte, ó. Essa planilha me falou que essa peça aqui gastou quase 1 metro de piso. Ela não gastou nem 1 metro de piso e que você gastou em média ali 2 peças de porcelanato para fazer essa cuba, 2,5 peças. E aí ela já me deu aqui um preço aproximado, né? Um preço a prazo, e eu joguei uma estimativa aqui para dar desconto à vista de 5%. Se você quiser dar 10%, você só dá um clique aqui e digitar lá, ó, 10%. Ela vai dar 10% de desconto e o valor à vista vai sair aqui. Beleza, usei a planilha de cuba. Se eu quiser fazer um orçamento agora de uma cozinha, eu vou clicar aqui em menu, ó. Tá vendo? Criei uma aba de menu, ela vai me jogar para cá e eu vou clicar aqui na de cozinha. Vamos supor que a sua cozinha é parecida com essa aqui. Então eu criei aqui várias legendas com nomes que eu dei para cada parte dessa aqui e na aba aqui eu coloquei as referências aonde estão essa legenda. E aí vai ser só você falar, ó, você olha no seu projeto, pô, essa peça aqui chama saia da frente esquerda da área seca. A sua pia parecer com essa. Eu venho aqui, ó, saia da frente esquerda da área seca e digito a medida dela. Fiz uma simulação também com um projeto aleatório, onde eu joguei uma base de cálculo aleatória, você pode usar a que você quiser, e fui preenchendo. E a planilha trabalhou sozinha, ó. A planilha me informou que se eu fosse fazer esse projeto aqui com um porcelanato 60 por 60, eu ia gastar 12 peças de piso. Se fosse o comum que a gente usa, né? Cadê aqui 1,20? 1,20 por 60, eu ia gastar 6 peças de piso. Lembrando que a minha planilha está jogando 15% de perca a mais. Joguei aqui um valor de piso, e aqui está bem exagerado, né? Então um piso aqui de 475. Não, aqui tá. Ela está me falando quanto que eu gastei de piso. Eu coloquei aqui R$110 o valor do metro do piso. E ela já me falou que se eu gastei 4,32, eu vou gastar 475,53 de piso. Então é interessante, é interessante. E o que é o melhor ainda? Você pode fazer simulação. Vamos supor que você tem noção de tempo de serviço, pessoal que trabalha por estimativa aí, e fala assim, não, uma pia dessa aqui eu cobro, vamos fazer uma simulação. A galera que está no chat do YouTube aí, que já está pegando serviço, que pega por estimativa, quanto que vocês cobram num projeto desse aqui? Eu coloquei que essa peça tem 3 metros.
Quanto que vocês cobrariam para deixar ela instalada com o porcelanato de vocês aí? Vamos pôr com um porcelanato de R$ 110 o metro. Só para vocês verem como que eu vou achar a sua base de cálculo em cima do valor que você vai me passar. Vamos trabalhar isso aqui agora junto com o pessoal do chat, tá? Chat do YouTube tá na mão de vocês aí. Eu vou esperar a resposta de vocês agora para eu estar colocando aqui. Responde para mim aí quanto que vocês cobram nesse projeto para eu mostrar como que eu vou achar a sua base de cálculo só com a informação que você vai me passar. Cadê o chat do YouTube aqui? Enquanto o pessoal vai respondendo, eu vou mandando abraço aqui para quem está lá no YouTube. Samuel Silva, olá. Vanderlei Cardoso, Luciano Souza, José Neto, Wellington Maia, Cristiano Silva, Luiz Cruz, Conceição Oliveira com a gente aqui. José, boa noite, tudo bem? Bom demais. O José lá de Graciano, de São Paulo. O Ednilson, boa noite. Baixada Santista. William Maciel, boa noite. Alves Canto. Vamos lá, pessoal. Comenta aí para mim, a galera que trabalha por estimativa, quanto que vocês cobram. Pode ser o pessoal do Instagram, se estiver acompanhando aqui. Eu tô com o celular aqui na minha frente, eu consigo ver o chat por aqui. Quanto que vocês cobram para fazer aquele projeto lá, para entregar ele instalado, para mostrar para vocês como que eu vou chegar numa base de cálculo. Ô Luísio, boa noite. Nivaldo, boa noite. Severino, o Reginaldo Rodrigues, ao Jonathan. Me chamo John, sou de Goiânia, estou começando agora nesse ramo. Seus vídeos são de grande valia para o meu conhecimento. Obrigado. Me adicione ao grupo do WhatsApp. Bom, eu não faço essas partes de edição. O pessoal do nosso administrativo é nesse número aqui. É só entrar em contato que eles te informam, né, como que funciona nossos grupos de WhatsApp. Deixa eu reduzir aqui o... Oh, caramba. Aqui tá travado. Agora vai. Vou reduzir aqui que... Mensagem grande, não deu para ler. Aí. Sebastião. O Sebastião da TS Porcelanataria de Cascavel. Um abraço lá pro pessoal da TS Porcelanataria em Cascavel. Um abração. Arte Fina Porcelanataria, muito boa noite. Ó, o Rogério Marques. Leon Porcelanataria. Boa noite, turma. Boa noite, Jair. Futuro vizinho. Tá morando perto do Leon. Cadê aqui? Onde que eu parei? Ah, achei. Luiz Cruz, como faço para entrar no grupo? Olha o WhatsApp do nosso administrativo aqui, ó. Entra em contato lá e pede informação. Ó, Diniz gostou. Eu tô esperando aqui, não é possível que o pessoal não vai me dar sugestão ali, ó. Vamos lá, pessoal. Participa aí. Galera que tá no YouTube lá. Chuta um valor lá para mostrar como que eu vou chegar numa base de preço de vocês. Vocês têm que interagir aí para ajudar a gente. Deu o pessoal do Instagram. Jair, só os seus vídeos já ajuda muito, e suas lives já ajudam muito também. Parabéns. Ó, já pegou um valor ali. Vou pegar a atalho aqui, ó. O Wellington Maia falou que um projeto desse cobraria em média 3.700 para fazer, tá? Então eu estou jogando 3.700 com o material. Vou voltar lá na nossa planilha agora. Só para vocês entenderem como que funciona a questão da base de cálculo. Aguenta aí. Deixa eu fechar só isso aqui. Vou pôr eu no cantinho aqui. Bom, para a gente entender a base de cálculo, deixa eu apagar o chat aqui, senão vai ficar na frente aqui. E vou voltar para a planilha. 3.700 é o valor que a gente tem que chegar aqui, ó. Como que eu vou chegar aqui 3.700? Primeira coisa, eu vou colocar aqui as despesas. Eu vou zerar essa despesa aqui de 400. Vou deixar ela zerada, não vou colocar valor nenhum aqui. Eu tenho que pôr um zero aqui, porque eu acho que não vai dar ruim, tá? Não precisou não. E eu tinha colocado aqui um valor de R$1.000 para instalação e estrutura, tá? E aqui já está contabilizando o piso. Então eu tenho que saber esses valores de custo. R$1.000 para instalação,
né? Vamos pôr que esses projetos aqui a gente gasta lá 3 dias e vou gastar estrutura metálica e tal. Vamos cobrar menos, vamos ser mais humilde aqui. Vamos cobrar R$ 600. Ver se gravou lá. R$ 600 aqui, ó, de instalação e os chumbadores para instalação. Coloquei o piso a 110, deu 475. Só isso que eu vou estar cobrando aqui. E agora eu preciso chegar na base de cálculo ali para dar os 3.700. Foi 3.700 que o colega falou, né? Então, 3.700 para essa pia aqui, 16 metros. A gente vai ter de começar agora a aumentar o valor da minha esquadria aqui. Vamos pôr se ela for a R$ 400. Eu acho que eu fiz cagada aqui. Eu mexi em um valor aqui que ela mudou. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Pera aí. Ctrl Z, Ctrl Z. O que eu mudei? Porcentagem. Ctrl Z. 100. Eu mexi tanto nessa planilha hoje que ela funcionar, já não está funcionando. Deixa eu ver a outra aqui. Aí. Deixa eu ver se essa aqui eu acho que vai estar mais certo aqui. Foi até bom ter visto ali para eu saber o que eu fiz nela para ela já não estar funcionando do jeito que eu queria. R$ 600. Já reduziu o valor ali. Aqui está contando um rebaixo, eu vou tirar esse rebaixo. Acho que foi na hora de colocar aquele zero lá. Vou colocar ao menos um valor simbólico aqui. R$ 1. E agora vamos começar a aumentar o valor da minha esquadria aqui. Ó. Na verdade eu vou ter que diminuir, porque essa aqui já está passando. Tá de 250, vamos partir para 200. Ó, ela começou a reduzir aqui já. A minha esquadria estava em 200. Vamos passar a minha esquadria para 150. Caiu para 4.000, 3.800. Ó, já está mais ou menos na média. 3.800 para 3.700. Então quer dizer que se essa peça aqui, essa pia de cozinha, com esse tanto de corte que eu coloquei aqui, do tamanho que eu coloquei, jogando R$ 400 de despesa, eu acho que foi esse negócio da despesa aqui que está atrapalhando. Eu tinha tirado da outra, vou deixar só R$ 1 lá. 3.700. Agora eu posso aumentar a minha esquadria aqui. 200. Passou. 180. Ó, já deu mais ou menos ali, ó. 3.894. Tá mais ou menos. Então a planilha vai funcionar dessa forma. Se você não tiver base de cálculo, o que você vai fazendo? Você vai alterando os valores aqui, ó. Você vai alterando o valor de meia esquadria em cima da informação do projeto que você tem. Eu estou colocando aqui o projeto com 16 metros, 53 metros de corte, que é a simulação desta pia aqui. Coloquei que eu ia cobrar R$ 600 de instalação e que era um piso de R$ 110 em cima desta base de cálculo de R$ 180. Aí eu ia chegar no valor desse projeto aqui, por exemplo, de 3.700, mais ou menos a simulação. Eu acho que eu alterei a fórmula da outra planilha, depois vou resetar lá para ver se foi isso mesmo, para eu ver se eu não vou precisar corrigir. Então a planilha ela pode funcionar dessa forma, você fazendo simulação. Essa aqui foi uma que eu fiz com descida de pé, eu fiz uma com descida de pé para o lado oposto, fiz uma aqui para uma ilha. Essa da ilha aqui, apesar do projeto ser maior, ela tem fórmulas mais simples, porque os cortes são mais compridos, né? Apesar de dar um valor de corte maior, mas são cortes compridos. Na mesma base de simulação. E eu fiz a de nicho. Você quer ver a de nicho? O que é interessante na de nicho aqui? A base de cálculo para esse nicho aqui, se eu quiser vender esse nicho instalado, mais ou menos de R$ 650, instalado, estou falando de fazendo a instalação e cobrando aqui uns 50 de despesa. Eu tenho que jogar a base de cálculo dele a R$ 250. O outro nicho, como esse aqui, ó, eu já tenho que abaixar a base de cálculo dele, porque ele tem corte demais, então o valor dele vai ficar muito alto. Então você vai criar a base de cálculo para qualquer tipo de projeto diferente que você tenha. Você tem que ir trabalhando a simulação em cima do valor que você quer chegar. Eu joguei que eu quero vender esse nicho aqui 60 por 40 por R$ 700 instalado, né? E já com fretezinho aqui. E aí eu tive que colocar uma base de cálculo dele de R$ 120
já contando o material que eu fosse gastar. Você vê o tanto que o material sai barato. Ó. De piso eu gastaria aqui uns 40 e poucos reais de piso. Porque dá para fazer ele ali com praticamente quase uma peça de 70 por 70 você faz ele. Joguei 200 reais de instalação e joguei mais uns 50 conto aqui para você dar de desconto ou pagar um frete que seja. Deixa eu voltar a nós ali. Ela... F. Voltei. Não sei se deu para entender direitinho o que a gente passou ali, mas foi a simulação que eu fiz em cima das informações que o colega passou. Vou olhar minha garganta aqui. Vamos continuar lendo os comentários do pessoal e já reforçar mais uma vez. Às 20 horas, às 22 horas hoje, às 10 horas, a gente vai saber quem vai ser os 2 finalistas que estão concorrendo ao sorteio, né, do treinamento presencial aqui na nossa empresa. Tá aqui, ó, cadê o trem? Tem que fechar isso aqui. Aqui, ó. Lá na aba da nossa comunidade. E o pessoal já começou a votar. Então, você quer deixar seu voto, você quer participar, né, dessa vitória de um desses candidatos, se você conhece um deles, é só você clicar aqui no nome do nosso canal, clica em comunidade e desce lá embaixo. Ó. Vamos fazer uma simulação aqui. Ó, você entra no nosso canal e clica aqui, ó, comunidade. Vai abrir a comunidade, você vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, até chegar nas enquetes. As enquetes estão aqui um pouco abaixo. Como já tem, acho que umas 3 semanas que a gente fez elas. Aqui, ó. E você chega aqui e só clica em cima, né, do seu favorito aqui, da seu voto. Essa enquete aqui já tem 801 votos. Essa aqui tem 973 votos. Então, o Michel Augusto aqui está na frente com 40%. Logo atrás, o Alisson Antônio. E aqui, Jefferson Machado com 48%. E atrás dele o Marcelo Henrique Messias, não, na verdade o Aloísio tá com 25% e o Marcelo Henrique. Então tá meio que beirando ali. Então vamos participar aí dessa votação e fazer a diferença na vida de uma dessas pessoas. E daqui a pouco também o nosso sorteio do nosso... O sorteio, não pode falar sorteio, né? Nosso concurso do nosso grupo de WhatsApp. Leandro Felipe, boa noite. Pode fazer perguntas aí também, pessoal. E a respeito da nossa planilha, é só chamar no WhatsApp da nossa loja aqui em cima para você adquirir a sua. Fala, Genésio, boa noite. Adriano Menezes, boa noite. Eu vi o vídeo que você deixa seu porcelanato num pátio, não tem problema ficar no sol, deve ser no sol, né? Meu porcelanato ele pega só o sol da manhã, ele fica na parte oposta do meu pátio e o sol quando ele vira, então ele vai pegar só o sol da manhã. Não tem problema não, porcelanato é um material super resistente. Você vê minhas peças que ficam na porta da minha loja, fico o dia inteirinho no sol e não tem esse problema não, né? Não é interessante para porcelanataria peças montadas ficarem expostas ao sol. O porcelanato tem que aguentar. Vanderlei Palmeira, boa noite. Antônio Souza, boa noite. Nosso amigo Gilmar Venâncio. Fábio Soleira, boa noite aí, pessoal. Cheguei fincando o dedo no like. Falando em like, vocês estão likeando aí a nossa live? Vocês já fincaram? Deixa eu ver quantos likes já deu aqui. 31 likes só. Ah, não, pessoal. Finca o dedo nesse like aí. Tem dó. Para com isso. Nossa live de domingo que vem vai ser uma live do nosso podcast. A galera também que está acompanhando nosso podcast está concorrendo a um Pix de R$1.000 no dia 24 de dezembro. Cara, esse canal promove tanto projeto, tanto evento aí que beneficia a galera, que não é fácil não, merece um like aí para estar ajudando a gente. Wesley Leandro, boa noite. Paulo, aguardando o código de postagem. Hoje foi feriado, Paulo. O pessoal do correio hoje não abriu. Então amanhã, na primeira hora do dia, eu vou colocar seu projeto. Semana passada era para ter colocado, mas a Cibele estava para Barretos, né? E eu estava sozinho e acabei não conseguindo postar. Mas está embaladinho, está prontinho. Amanhã, se Deus quiser, né, nada vai dar errado, a gente vai colocar o seu esquadro lá nos correios. Porque hoje foi feriado, né? Hoje não abriu. Anderson, boa noite, Jair. Vou ganhar uma aula grátis. Uai.
Se você participa do nosso grupo hoje vai concorrer a uma mensalidade do grupo de assessoria. Deixa eu ler aqui quais são os benefícios desse mês. Ó, a galera que tem uma mensalidade está concorrendo a um Pix de R$ 50. O pessoal que tem de 2 mensalidades acima estão concorrendo no segundo concurso a um pacote de imagem com 540 fotos dos nossos produtos. O terceiro concurso é o pessoal também da segunda acima, um Pix de R$ 150. Quarto concurso, da segunda mensalidade até a sexta mensalidade, concorre a uma mensalidade do grupo de assessoria. Então quem ganhar vai ficar um mês no nosso grupo de assessoria e pode tirar suas dúvidas lá no grupo comigo, tá? Quinto concurso, planilha 2, né? A segunda mensalidade até a terceira ganha uma planilha de orçamentos. E eu já vou dar essa nova planilha de orçamentos, tá? Essa aqui vai ser nossa planilha única de agora para frente. Sexto concurso, segunda mensalidade acima, ganha um gabarito para nichos borda diamante ou pode pegar um gabarito para nicho papeleiro. Lembrando que o frete é por conta do ganhador. E o sétimo concurso, que é o mais esperado, né, ganha um treinamento presencial com só o treinamento pago. Né? Não tem despesa de viagem nesse não, mas você pode fazer o que você quiser com o seu prêmio. Você pode doar ele para alguém que concorreu a esse prêmio, ou você pode vender. O último participante que ganhou e vendeu, se eu não me engano, vendeu por 1.300 o treinamento dele. O que vai vir agora dessa passada recebeu de doação. Então o ganhador não quis vender, simplesmente doou para o participante. Então acontece muita coisa boa nos nossos grupos. Tá aí. João Tavares, Porcelanataria Barueri, São Paulo. Ao Eliseu Souza, arte em porcelanato, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Já comprei minha planilha, muito boa. Ó, o Eliseu acho que foi o primeiro que recebeu essa planilha. Eu mandei para ele agora há pouco. E bom que você gostou, meu amigo. Laidson, boa noite, Jair. Aqui em Florianópolis ficaria 4.200 com o meu material. José Amâncio, boa noite. Ó, Christian Silva, 1.700 placas Pará. Aldinha. Boa noite, grande Jair. Eu estava meio sumido das suas lives, muita correria esses dias. Sinal que você está trabalhando muito, cara. Se está trabalhando muito, tá ótimo. Fica feliz aí, né, com o resultado. Tem aqui um negócio que parece que... não. Pensei que tinha travado aqui, mas travou não. Só no meu telefone. Vamos voltar aqui. Sandra Rocha, boa noite. Você podia passar seu zap? Lembro que comentei outra vez que quero fazer com você pias em porcelanato. Ó, nosso WhatsApp tá aqui, mas eu vou lembrar que eu não atendo outras regiões. Eu só atendo a nossa cidade, tá? Então eu nem faço orçamento se não for aqui da nossa cidade. Futuramente a gente vai estar esticando um pouco mais o nosso alcance. Mas hoje eu atendo somente a minha cidade. Por isso que a gente nem faz orçamento. Oris, sou de Rio Negro, Paraná. Deixa eu ver só um negócio aqui. Tá ok, tá ok. Eu tô achando que a live lá no Instagram tá travada. É meu celular que tá travando aqui. Acho que é meu celular que tá travando. Vou continuar aqui lendo os comentários do pessoal. David Silva, boa noite. Francisco Sérgio, boa noite, Jair. Cuba Morgana, você faz rebaixo também? Eu tenho uma para fazer, eu ainda não fiz, não tinha feito nenhum rebaixo com a Cuba Morgana, não. Mas eu tenho um projeto para esse ano ainda, né? Que eu tenho que finalizar uma cozinha. Tem uma, não é bem a Morgana, né? É a versão barata dela. Mas eu vou fazer rebaixo sim. A F Pisos, boa noite. Ó, eu tô achando que a nossa live no Instagram caiu. Acho que o nosso site ali hoje não tá dando conta da live, não. Então vamos deixar por aqui. Ou nós fecha e tenta de novo. Deixa eu interromper aqui e tentar subir ela novamente. Pera aí, pessoal, porque é assim. Aqui eu tenho que olhar daqui, eu tenho que correr de lá. Ver se vai dar certo aqui rapidinho.
Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas de vocês, vamos interagindo aí até a gente. Daqui a pouco eu já vou fazer o concurso de sorte no nosso grupo de WhatsApp. E às 20 horas a gente vai saber quem que ganhou, conheceu os 2 finalistas do que está concorrendo ao treinamento presencial com tudo pago. E a galera que está concorrendo, aproveita a oportunidade aí, começa a mandar o link da comunidade para o pessoal votar. Tá? É a oportunidade de vocês estão concorrendo aí. David Silva, já finquei o dedo no like, valeu ao nosso colega aqui com o nome difícil, sempre acompanha a gente, sempre comenta, acho que ele é do exterior, né? Sérgio Neves Guedes, boa noite. Vanderlei Palmeira, o Vandinho da Porcelarte, ao Cláudio. Cláudio Ladeia, boa noite, Jair. Fiz o chumbamento de metalon na parede com cimento e areia. Um deles ficou folgado no dia seguinte. Posso remover e encher com massa plástica? Pode sim. O sistema de instalação com massa e cimento ele tem essa complicação, né? Não pode ter movimentação, né? Tem que tomar cuidado com esse sistema de instalação. Por isso que eu gosto de trabalhar com o sistema de massa plástica. Mas pode sim. J. Silva Porcelanato, muito boa noite, meu querido. Como é que você tá? Um abraço aí ao rei do porcelanato. Boa noite, meu amigo. Quanto custa essa planilha e teria alguma instituição a mais ao adquirir? Bom, não sei o que é instituição a mais, não. Você quer saber mais informações? O WhatsApp da nossa assessoria está aqui, ó. Entra em contato lá, pede informações sobre os valores, né? Eu vou fazer um vídeo editado específico sobre a planilha, né? Se adquirir, você vai ganhar a planilha para você tá usando ela aí. Tô tentando conectar ali no Instagram de novo, mas parece que não tá querendo. Entendi porque que não quer também. Agora vai. Agora nós volta lá pro Instagram. Enquanto isso nós continuamos aqui. Jair, quanto tempo você gasta para confeccionar essa bancada de 45 por 60? Hoje é meio difícil eu falar de tempo de produção da minha parte, né? Mas uma cuba dessa eu já cheguei a fazer ela com meio dia de serviço, né? Fazendo os vídeos explicativos para os nossos grupos de WhatsApp. É uma cuba simples, né? Ela não é uma cuba complexa, não. Meio dia de serviço dá para fazer ela. Ricardo Simeão, boa noite, Jair. Dá um alô aqui para a equipe Biscuit de Fortaleza, mais um colega aí de Fortaleza, um abraço pro pessoal. A gente já deu treinamento presencial para Fortaleza, hein? Abraço aí, pessoal de lá. Anderson Cardoso de Freitas, boa noite, aqui é a Design Porcelanato. Um abraço pro pessoal da Design aí. Joel Tavares, boa noite, Jair. Como fazer a pia com filetes de metalon? Deixa eu ver se eu tô entendendo. Eu não entendi muito bem, não. Confesso que eu não entendi, não, Joel. Ó, o J. Silva aí. Tudo na paz do nosso Senhor. Muito sucesso para nós. Amém. Valeu. Cláudio, já essa planilha roda em site Mac ou só no Windows? Isso aqui é planilha, é um arquivo do aplicativo Excel, pessoal. Acho que todo computador, independente se é Mac ou Windows, deve ter um pacote do Office, né? Eu acredito eu trabalho com Windows, não trabalho com Mac, mas ela é um arquivo do Excel. O Excel roda no celular, o Excel é um pacote do Office. Da mesma forma que tem o PowerPoint, tem o Word, e outros aplicativos aí, ela é um aplicativo do Excel, beleza? Então, assim, eu recomendo usar no celular, perdão, no computador, porque ela tem muitas fórmulas, e como ela tem muitas fórmulas, no celular pesa um pouquinho, e às vezes a pessoa não tem muita facilidade aí, pode não estar conseguindo. Show! Ó, a gente tá com 40 minutos de live. Vamos fazer o primeiro concursinho aqui, já da galera dos nossos grupos. Piso acetinado, você usa algum produto para limpar ele? Na verdade, assim, eu tento não sujar ele, né? Eu não tenho por que sujar, eu tento evitar o máximo possível. Quem acompanhou o projeto que eu postei hoje, né, do móvel, tá até aqui, ó, do meu lado. Deixa eu ver se eu puxo a outra câmera aqui, só para
se vocês vão conseguir ver. Aí. Câmera. Ah, não vai dar para ver. Tá lá por cima, não dá para ver, não. Piso acetinado, cara, eu tento sujar ele o mínimo possível. E o produto que eu uso para limpar massa plástica, por exemplo, é o álcool em gel, aquele álcool de acender churrasqueira. É o único produto que eu uso. Mas a ideia é tentar sujar menos o possível. Magno, quanto posso cobrar? Deixa eu tirar isso aqui da frente, que só tá me atrapalhando eu ler. Quanto posso cobrar por uma cuba esculpida? Não faço ideia, Magno. Precificação ela é muito pessoal. Não tem jeito de eu falar para uma pessoa que você pode cobrar X valor, porque às vezes eu cobro um valor mais alto e aí você vai cobrar o mesmo valor que eu estou cobrando e não consegue pegar serviço. Às vezes seu tempo de produção ainda é baixo, né? Então você tem que desenvolver a sua precificação. É por isso que eu crio nossos projetos aí, crio a nossa planilha. Eu não mostrei para vocês a aba de precificação da nossa planilha, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, a gente tem uma aba de precificação aqui. Fica nessa parte de cá. Aqui, ó, você desenvolve a sua precificação. Como que desenvolve a precificação? Olha a simulação que eu estou fazendo aqui, em cima de um projeto que tenha 3 metros lineares de corte. Primeira coisa para fazer, você tem que já ter feito algum projeto. Não tem jeito de você desenvolver uma precificação aí se você não fez projeto nenhum. Como que você vai saber que tem 3 metros e que você gasta tanto tempo se você não fez o projeto? Então, você que está começando, você tem que fazer o projeto para você aprender a precificar. Vou simular uma precificação aqui, ó. Vamos simular que a gente vai... rapaz, eu bloqueei essa planilha aqui, no lugar que não podia. Deixa eu ver se eu bloqueei. Não, bloqueei não. Vamos simular que eu vou trabalhar aqui com um piso de R$30. Vou apagar aqui. De R$30. E eu tenho que saber quantos metros de piso gasta essa peça. Tá entendendo? Por que é interessante você saber ter feito o projeto? Vou fazer a conta aqui agora. Ó, uma peça, uma cuba hoje 60 por 45, você vai gastar em média 3 peças de piso. Não chega a gastar 3 não, mas vamos pôr 0,6 vezes 0,6 igual a vezes 3. Você gasta 1,8. 1,8 metros de piso. Eu vou vir cá e vou digitar aqui, ó. 1,08 metros de piso. E a planilha já calculou para mim aqui quanto que eu vou gastar em dinheiro para esse projeto. Valor da massa plástica que você está pagando aí, em média, vamos pôr R$20. E aí você tem que saber quantas latas de massa plástica você gasta nesse projeto. Como que você vai criar a precificação se você não sabe quantas massas você gasta? Se você não fez cuba nenhum ainda. Então você tem que fazer. Em média aí, 2 latas de massa para um projeto desse. Por que eu pus 3? Falei 2 e pus 3? Eu tô ficando doido. Eu já coloco meus projetos com a válvula já instalada, né? Eu gosto de colocar, em média, aí uns R$15 uma válvula de metal. Gasta uma. Coloca aqui a quantidade. Eu uso o rebolo copo cônico, grão 120 de 4 polegadas. Esse é o único abrasivo que eu uso. Em média, você vai pagar aí uns R$35 num rebolo. Coloca um aqui. Tá? Disco. Qual que é o valor do disco de porcelanato que vocês estão usando aí na região de vocês? Pô, em média 35. Esses valores de material aqui, eles não significam tanto assim em cima da sua precificação. Eles vão fazer uma diferença, mas não é que ele tenha tanto significado. O valor da lixa. Eu só trabalho com lixa de mão, seco e molhado, né, da Norton, grão 220. É baratinha, ela custa R$5. Vou gastar uma. Selante PU. Tem vários outros produtos que a gente gasta, mas você não precisa assim. Se você quiser colocar tudo e usar essa mesma ideologia da planilha, você pode usar. Isso aqui é só uma ideia, só uma base. Selante PU, em média de R$29. Vou arredondar para 30, porque negócio de 29. Miserê de R$1 aqui, para quê? Um tubo. Agora vai entrar aqui, ó, um dos maiores fatores para você precificar o seu produto, o que realmente significa na hora de você dar o preço. Valor de um dia de serviço, que é a sua realidade econômica.
Você se é, vamos pôr aqui, da região, de uma região interiorana, não vou citar estados, porque senão daqui a pouco o pessoal do mimimi já começa a me encher o saco. Interiorana aí, que um dia de serviço deve valer aí uns R$ 120. Você imagina qual que é a base de cálculo dessa pessoa em relação de uma pessoa que mora na capital, que tem um custo de vida muito alto, que chega a ganhar aí R$ 300 por dia. Então, é importante saber qual que é a sua realidade econômica. Vamos jogar no meio termo aqui? Vamos falar que um dia de serviço de R$ 200. E agora, a das maiores definições, né, além dessa aqui, é saber quanto tempo você gasta para fazer esse projeto. Como que você vai precificar se você não sabe quanto tempo? Vamos supor que você gasta um dia para fazer esse projeto. Então você vai criar uma base de cálculo jogando mais ou menos 1,5 dia para você ter meio dia para reajustar qualquer coisa que aconteça. Então, 1,5. E a planilha já fez aqui um cálculo de base de aqui, ó, e eu vou colocar um custo adicional. Esse custo adicional, eu vou pôr aqui R$ 50. Eu coloco ele para eu poder ter um poder de negociação, para eu poder dar um desconto, para um eventual trinca que eu tenho que repor um projeto, eu vou colocar esse custo adicional. E aqui agora eu vou colocar a minha margem de lucro. Quanto que eu quero ganhar em cima do meu trabalho? Até o presente momento, isso aqui é custo. O seu dia de serviço, quando você recebe ele, você está ganhando um preço de custo do que você está fazendo. É o preço que você paga as contas. E o lucro? Aonde que entra o lucro? Então você vai definir aqui, ó. Um lucro vai chegar entre 20% a 50%. Se eu joguei 20% aqui, a planilha já calculou aqui, ó, nesse projeto, nas condições que você me informou aqui, a sua base de cálculo vai ser de R$ 216,96. Então esse projeto específico, você pode vender ele na média de R$ 650. É assim que funciona uma planilha de precificação. E aí você pega essa base aqui, ó, e vai lá e atribui ela em cima do seu projeto. Quanto que eu falei? 216. Vou pôr 217. É só você vir cá e jogar aqui, ó, R$ 217. Passa a ser a sua base de cálculo se for em cima desse projeto. E ela já vai fazer todas as contas aqui se você colocou as informações corretas nela. Então é assim que eu trabalho com a planilha. Show? Deixa eu voltar para cá. Não sei se deu para entender aí. Né? Quem gosta desse tipo de informação, né? de cálculos e tal. Jadson Nascimento, boa noite. Já eu vou fazer um complemento no gabarito de nicho, vou colocar um metalon na lateral, só até os 50 centímetros, para não ter que colocar aquele sargento de um lado para o outro. O que você acha? É uma adaptação bacana, né? É uma adaptação bacana. Toda adaptação que você desenvolve nos seus trabalhos para você ganhar tempo, ela é válida. José Carlos, boa noite. Tudo jóia, meu amigo. Ó, a FP, estou entrando em contato com o WhatsApp. Pode mandar mensagem lá. Eu quero lembrar vocês que o nosso setor administrativo trabalha em dias e horário comercial, tá? Então, se demorar a responder, esquenta não. Vai responder. João Tavares, desculpa, os filetes seria aquela mesa que você fez para arquiteta. Ah, então não é filete de metalon, não. Os perfis metálicos. Olha, eu tenho vídeo, eu fiz um vídeo específico sobre aquele projeto dos perfis. Daqui a pouco eu vou colocar o link dele aqui. Ó, Michel Augusto. Não, Michel, não rolou sorteio ainda não. Pera aí. Dos concorrentes, o que você está concorrendo, vai ser às 10 horas em ponto. Então vocês têm tempo para pegar o link da comunidade e mandar para a galera. Deixa eu compartilhar o link aqui o pessoal e votar. Cadê? Comunidade. Eu fechei a aba da comunidade? Pra que eu fechei? Ó, Ctrl C e no chat. Esse aqui, ó, é o link da aba da nossa comunidade. Entra lá e deixa seu voto, vota lá no seu participante lá para ele concorrer, né, para ele ganhar esse benefício. Ó, o pessoal tá pedindo abraço aqui.
Ó, José Fernando, boa noite, Jair. Manda um abraço para o Jefferson da Lion Porcelanataria e Marmoraria de Itatiba, São Paulo. Um abraço aí pro pessoal da Lion Porcelanataria, lá em Itatiba. Coisa boa, ó. Você que era de Itatiba, vai lá conhecer a porcelanataria Lion Porcelanataria. Um abraço. Emerson, boa noite. Sua loja estará aberta no dia 28 de dezembro. E quantos km você fica de Rio Verde? Cara, não faço ideia, né, se ela vai estar aberta. De Rio Verde, eu acho que a gente está a 120 ou 130 quilômetros de lá. Não tá longe de lá, não. Dia 28 de dezembro, deixa eu olhar aqui no calendário, que dia que vai dar? 28 dá numa terça. Se eu não me engano, eu vou estar dando treinamento nessa semana. Se eu não me engano, acho que é semana de treinamento. Boa noite, Jair. Me chamo Diego. Queria saber se posso fazer as bancadas de cozinha em cima de móveis, apoiada nele, colada nele com massa plástica. O que você acha? Eu nunca trabalhei minhas bancadas em cima de móveis, tá? Isso aí tem gente que usa esse sistema. Eu sei que tem regiões aí que trabalham com esse sistema em cima dos móveis. Massa plástica eu já te aconselho a não usar. Esse sistema de instalação em cima de móvel, em cima de madeira, MDF, você vai fazer usando selante PU, tá? Mas existe sistema sim de usar em cima dos móveis. Paulo de Jesus, boa noite. Valeu. Michel, vim para Itu, São Paulo, arrumar uns votos. Ai, ai. Então, vou realizar agora o concurso de sorte do pessoal dos nossos grupos de WhatsApp, tá? E aí a gente volta a ler mais os comentários aqui. Deixa eu só puxar para cá e mostrar para vocês como que vai funcionar. Tananã, tananã, tananã. Rapaz, esse trem da gente fazer sozinho aqui não é fácil, não. Mas a gente dá um trabalhozinho aqui, mas a gente consegue. Deixa eu só apagar aqui o chat. Apagar isso. Ia apagar isso aqui, ia apagar isso aqui. WhatsApp, é isso que eu quero apagar. Show, show. Tem que fechar isso aqui. Ah, isso. Ah, vai ficar aqui desse jeito mesmo. Vídeo. Um trem aqui. Tá, vai ficar assim. Mas tá dando certo. Dando certo, dando certo, vai dar certo. Deu certo. Ó, primeiro concurso de sorte aqui. Quem concorre a esse concurso aqui são apenas o pessoal que está na primeira mensalidade. A galera que entrou na sua primeira mensalidade está concorrendo aqui ao nosso concurso de sorte. Se quiser participar dos nossos grupos, ó, o WhatsApp da nossa assessoria está em cima. Então vou descer a rolagem aqui devagarzinho. Não vou nem ler o nome do pessoal, que é muita gente, tá? Então tá aqui, ó. O pessoal aqui tá concorrendo a um Pix de R$50. Já vou pegar aqui para anotar. Vou enrolar demais não, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem ganhou o cinquentinho aqui da primeira mensalidade foi Ana Paula Pelizon. Nome difícil, meu Deus do céu. Ana Paula Pelizon. Amanhã a gente vai estar entrando em contato para pegar a chave Pix e tá fazendo o seu Pix de R$50. Parabéns, parabéns, parabéns. Vou voltar aqui, vou zerar aqui para um participante. Vou apagar essa galera daqui. E eu vou abrir aqui agora para pegar a segunda lista do sorteio. Segunda lista. Sorteio. Pai do céu. É gente. Essa aqui agora estão participando o pessoal da segunda mensalidade até o pessoal do grupo de assessoria. Ctrl C, Ctrl V. Vou subir lá em cima e vou descer a rolagem devagarzinho aqui, ó. Então essa galera aqui tá concorrendo aqui nesse concurso
a um pacote de imagens da JJ com 540 fotos dos nossos produtos. Descendo a rolagem. Deixa eu abrir ali para ver se está tudo certinho. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Esse aqui a gente vai contemplar eles 2 vezes, que esse mesmo pessoal já concorre no terceiro também. Tá aqui. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem ganhou o nosso pacote de imagem com 540 fotos foi Leandro da Silva. Rapaz, se eu não me engano, o Leandro ganhou o treinamento no mês passado, não? Esse Leandro tá com sorte mais, se foi ele. Leandro da Silva Felipe. Vou anotar aqui. Tentar de novo. É a mesma galera, só vou diminuir aqui agora. Porque o concurso 3 é o mesmo pessoal. No terceiro agora é um Pix de R$150. Pessoal da segunda mensalidade até o pessoal do grupo de assessoria. Então, quem ganhou o Pix de R$150 foi Ronaldo Paulo dos Santos. Parabéns, Ronaldo. Vou anotar aqui. Ronaldo Paulo dos Santos. Agora eu vou ter de mudar a lista lá. De apagar o pessoal, porque agora eu acho que é da segunda. Pessoal da segunda mensalidade até a sexta mensalidade. Vai concorrer a uma mensalidade do grupo de assessoria. Vou pôr aqui uma pessoa ganhar. Deixa eu abrir aqui de novo. Esse aqui agora é o qual? Quarto sorteio. Quarto concurso. Quarto. Descer, vamos descer. Descer. Ctrl C. Ctrl V. E lá em cima. Então vou descer devagarzinho. São os participantes da segunda mensalidade até a sexta mensalidade. Concorrendo a uma mensalidade do grupo de assessoria. Felipe Rodrigues Fonseca. Felipe Rodrigues Fonseca. Parabéns. Agora essa outra aqui são o pessoal da segunda e da terceira mensalidade. Vou apagar essa galera. Só um. Esses aqui já estão concorrendo agora a uma planilha. Eu vou dar essa planilha nova que eu fiz agora. Tá? São o quinto. Cadê a galera do quinto? Ctrl C. Segunda e terceira mensalidade. Concorre a uma planilha, essa nova planilha já vai ganhar a planilha atualizada, tá? Hélio Santos Silva Vieira. Hélio Carlos. Onde que eu arrumei Santos? Silva Vieira. Show. E agora é o gabarito para nichos. Um participante. Ctrl C. Ctrl C. Segunda mensalidade até o assessoria. Eu tenho que criar um projeto, cara, somente para o grupo de assessoria. O grupo de assessoria tem que ter um brinde individual, vocês não acham? Quem ganhou o gabarito para nicho, ele pode escolher se ele quer o gabarito para nicho ou se quer o gabarito para papeleiro. Lembrando que o frete é por conta dele. Foi Leonardo Ferreira da Silva. Leonardo Ferreira. Rapaz, hoje eu tô bom para ler, ó. Vou fazer Silva, né? Souza. No. Tô uma maravilha. Tô confundindo crocodilo com cocô de grilo. Ai. É a mesma galera agora. E esse agora é o tão esperado concurso, né? É o concurso do treinamento presencial. Quem ganhar esse treinamento aqui vai poder vir fazer um treinamento. Tem todas as regras lá para vir, né? Já tá lá no PDF que eles recebem no grupo.
pode vender para qualquer um dos participantes dessa lista, tá? Você só pode vender para os participantes que estão nessa lista aqui. Que mais? Ou você pode doar para quem você quiser. Então, boa sorte aí. Treinamento presencial deste mês vai para Leone César da Silva Lobo. Cara, o Leone já concorreu a um treinamento uma vez, cara. Parabéns, ó. Leone César da Silva Lobo. Leone tá muito tempo nos nossos grupos aí. Tem bastante tempo que ele participa dos nossos grupos de WhatsApp. Parabéns para todos os ganhadores. Amanhã a Cibele vai estar fazendo a atualização, né, para o pessoal aí que ganhou, que foi beneficiada com o sorteio de sorte, o concurso de sorte deste mês aí. Parabéns para esse pessoal, que bom. Fico feliz com eles aí. Vamos continuar nosso papo aqui, porque agorinha vai ter o esperado, né? Não sei se a galera tá divulgando lá, né? Tem o mais esperado ainda. José Antônio, boa noite. A gente ali. Paulo de Jesus Filho, já sentando porcelanato há anos. Beleza, um abraço. Germano, um abraço para Rio Preto. Um abraço para o pessoal do Rio Preto. José Antônio Aguiar. Eu acredito que eu vou estar em Rio Preto no comecinho de dezembro agora. Em segunda semana de dezembro eu vou dar uma passada em Rio Preto. Eliseu, boa noite. Ao Jadson. Já comprei o dióxido de titânio e a resina para amolecer a massa. Já me ajudou muito no acabamento. Fica branquinho e perfeita. Sim, fica assim. Dióxido de titânio, ele é bem forte, né? A massa, você compra aquela massa meio amarelada, meio acinzentada. Se você usar o dióxido de titânio, com certeza essa massa vai ficar bem branquinha assim. E a resina ajuda demais também, né? Boa noite, eu iniciei um projeto me inspirando em seus projetos. Gostaria que você especificasse até onde podemos chegar no 40. Tenho medo de estourar o esmalte. Eu chego até no esmalte. Meu 45, ele vai até chegar no esmaltezinho sim. Tá? Mari Fábio Rodrigues, boa noite. E o Joel Tavares tá ali. Show! Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui para ver como é que essa galera tá acompanhando. Então esse foi o nosso concurso de sorte dos nossos grupos de WhatsApp. Você quer participar desses concursos? É só entrar em contato com o WhatsApp aqui e fazer parte dos nossos grupos. Nossos grupos são escalados, né? A cada mensalidade que você tá ali, você recebe um produto diferente, uma lista de material diferente. Entre elas tem passo a passos exclusivos, tem planilhas, tem PDF, tem apostila. E todo mês a gente faz um concursinho aqui para estar ajudando essa galera. E daqui a pouquinho a gente vai ver quem foi, né, os 2 finalistas que vão concorrer a um treinamento presencial com tudo pago. Vou abrir novamente a aba da comunidade. Se tiver pergunta, pode mandar as perguntas aí que a gente vai interagir. A live de ontem foi bem bacana, viu? Vamos ver como tá a votação aqui, se teve mudança. Não teve mudança nenhuma, não. Tô vendo aqui, ó. Até o presente momento, Jefferson Machado dos Santos está com 48% na primeira enquete. E na segunda, o Michel Augusto de Souza está com 40%. Cara, vai dar uma briga boa entre esses dois caboclos, hein? Vai dar uma briga violenta aí entre esses dois cidadãos. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir um pouquinho sobre porcelanataria. Eu vou comer um docinho aqui porque eu tô numa fome danada. E ainda tem chão pra gente ver quem são esses dois cidadãos aí. É comer doce e tomar água. Falar das nossas lives, do nosso podcast. A live de domingo é com o pessoal da UP, né, Universidade da Porcelanataria, o Fernando e a Val, né, que é da F3 Cortes, onde eu fui lá em São Caetano ministrar um treinamento presencial na empresa deles. E
a gente vai falar bastante, né, sobre a parte administrativa de uma empresa. Eles têm um domínio muito grande nessa parte de administração mesmo, né? Fluxo de caixa, aprender a lidar com o dinheiro da empresa, separar esse dinheiro. Isso é muito importante a gente se ater a essa parte. Muita gente está começando na porcelanataria aí, né, que seja no quintal da sua casa, que seja na garagem, mas não tira um centavo para fazer investimento, né, para comprar um equipamento melhor, para estar repondo insumos, para estar imaginando aí, prevendo meses difíceis. Então essa parte administrativa ela é importante demais. A gente tem que fazer uma reeducação. Então pode ter certeza que essa live vai ser muito top. Se eu não me engano, no domingo seguinte, a gente vai fazer uma live com o nosso amigo Rogério, né, lá de Rio Preto. A empresa dele atua muito com a máquina a jato d'água, né? Então a gente vai falar bastante desse projeto dele. E em dezembro eu vou fazer uma visita à empresa dele. Quero conhecer essa empresa, né, ver os trabalhos dele lá. Eu acho que vai ser bem bacana. Já vou estar indo para São Paulo, vai ser de passagem, né? Então vou dar uma passadinha lá, tá? Então tem muito conteúdo bom para os nossos podcasts aí. É só vocês ficarem ligadinhos e não perde não. Odinho, Jair, fiz uma cuba ontem e ela deu uma repuxada nas descidas e ficou uns 2 milímetros fora do esquadro. Também coloquei a fita, no outro dia rachou a massa bem na fita telada. Acabei de colar uma lateral, colei outra e já passei fita para gravar. Será que foi? Não sei, né? Essa questão da massa plástica e repuxe, às vezes a gente tá fazendo uma colagem muito rápida, às vezes a gente tá um tempo mais quente que seja, mas teria que analisar para ver o que aconteceu, né? Principalmente bancadas de rampa. A cuba de rampa, ela tem um pouco assim de condição de acontecer isso. Não é normal. Então teria que analisar para ver o que está acontecendo. Ontem a gente falou bastante sobre como valorizar mais a questão de preço, como você pode chegar a cobrar um pouco melhor os seus valores nas suas bancadas, né, sem se preocupar demais com questão de concorrente. O pessoal estava falando, né, que às vezes o cliente chega, fala que está caro, aí eles ficam agoniados e abaixa preço, ou o concorrente está reclamando do seu preço, né, vocês ficam aí agoniados. Cara, a última coisa que você vai fazer é abaixar seu preço sem analisar se você está trabalhando corretamente com o seu sistema, né? Então, em vez de abaixar preço, muda a sua estratégia, muda a sua logística, muda o seu sistema de marketing, a visão da sua empresa, né? Você pode ter condição de fazer valer o preço que você está cobrando. Você pode ter certeza, né? Trabalha divulgação em rede, né? Tem muitas condições aí para você estar trabalhando. Credibilidade com o cliente ajuda você a poder bater o pé e cobrar um preço que você acha que seja interessante para pagar as suas despesas e garantir o seu lucro. Show! Eu acho que a live do Instagram travou, tenho quase certeza. Deixa eu dar só uma olhada aqui. O site ali não tá rodando. Se eu vejo aqui pelo... Não, parece que ainda tá ativo ali. O site que tá travado. Ó, o Dino falando exatamente, preciso de umas dicas de precificação para saber os preços certos. Isso aí é o que a gente mais faz aqui, Dinho. O que a gente mais faz é dar dica de precificação. Você vê que saiu nossa nova planilha aí, ó, de precificação para estar ajudando. O que vocês têm que fazer é testar, né, estudar, estar analisando, né? Não é só passar dia após dia e não parar e olhar o que foi o seu fechamento do mês passado, que projeto que está vendendo mais, por que esse projeto está vendendo mais do que o outro. Então, você tem que dar uma analisada, né, nessas situações, né? Qual que é o seu produto de giro? O produto de giro de uma empresa é aquele produto que vende bastante, que ele tem um preço mais acessível e ele vende.
Quem tem empresa, essa empresa ela tem que estar gerando lucro para ela todo mês. O lucro de pagar suas contas, né, e sobrar alguma coisinha ali. Então você não pode ficar dependendo só da sorte para conseguir vender. Jair, tem muita saída de kit, pia e nicho? Tem bastante. Né? Hoje a gente tem nossos kits aqui. Eu desenvolvi um kit aqui na empresa que eu entrego ele com armário, espelho, torneira, engate, sifão, instalação, tudo, nicho, tudo pronto. Esse kit já teve muita saída aqui na nossa empresa. Por quê? É o que eu estava falando na live de ontem. O cliente, ele não quer sair para comprar. Vamos pôr, um cliente ele não quer sair para comprar a cuba aqui, comprar o nicho, aí vai na loja do lado, ou onde que seja, comprar a torneira, e depois ir atrás de um marceneiro para comprar o armário, e depois ir atrás de um vidraceiro para fazer o espelho, e depois atrás de um pedreiro que seja, para fazer a instalação. Se ele puder ter tudo isso num único lugar, mesmo que ele saiba, eu estou pagando mais caro, mas a minha dor de cabeça é só com uma pessoa. Você tem muita chance dele fechar com você. Então você criar kit e ainda colocar assim um pacote maior, mais completo para esse cliente, você pode ter certeza que vai estimular muito a compra dele desse seu produto, tá? Então essa é uma dica que eu te dou que funciona aqui com a gente. Messias, para quem está começando, qual a média de preço? Não funciona assim. Não tem como eu te dar média de preço, que a gente está falando, né, na live aqui. Precificação depende de um monte de fatores. Isso aqui não é um produto que você está revendendo. Você não está comprando um produto lá no distribuidor, não está calculando o imposto, calculando tudo quanto é custo que você tiver ali e revendendo. É um produto de fabricação. Isso é uma indústria. Então depende de quanto tempo você gasta para fazer esse produto, o que você está conseguindo comprar e qual que é a realidade econômica da sua região, tá? Isso aqui não é revenda de produtos. Denilson, já estou com um trabalho bacana e um bom acabamento. Estou começando tipo pé no chão mesmo, cobrando um valor bem em conta, porém não estou conseguindo vender. As pessoas até perguntam, porém, quando falo o preço, eles falam que vai deixar para frente. O Genilson, já aconteceu uma vez de um participante, né, nossos grupos, entrar em contato e solicitar uma assessoria sobre isso. O cara tinha um acabamento muito bom, já falei isso aqui em lives, um acabamento ótimo, mais ótimo mesmo, só que não conseguia vender. E nem sempre é o seu preço que não está fazendo você vender. Não é nem porque você está cobrando caro. Às vezes é a forma como você está expondo o seu produto, às vezes é a forma como você está vendendo. Já fiz vários comparativos. Eu faço meus projetos hoje num aplicativo em 3D e apresento para o cliente de uma forma que ele vê até a textura do produto que ele vai estar levando. Então já é um ponto a mais. Você faz uma apresentação de orçamento através de planilha ou sistema. É diferente de você pegar um papel e fazer um rascunho. Eu trabalho bastante as minhas redes sociais, questão de divulgação. Eu tenho o meu showroom, eu tenho uma loja física, né, com CNPJ ativa. Tudo isso dá credibilidade para eu conseguir vender o meu produto. Vai ter cliente que vai entrar aqui e vai falar que é caro para o bolso dele. Né? Mas eu tenho cliente que entra aqui e o produto cabe no bolso dele. Tem cliente que é classe média baixa que compra o produto da gente. Né? Então, às vezes, não é o seu valor que está alto. Às vezes é a estratégia que você está usando, é o sistema que você está usando, os argumentos que você está conseguindo usar para o seu cliente. Dá uma analisada nessa parte, rever um pouquinho esse ponto. Antônio Mauro, a nova planilha já está à venda? Já está à venda sim, meu amigo. Já está à venda, testada, né? Já está disponível aí. É só chamar no WhatsApp, acho que você tem nosso contato, você participa dos nossos grupos, né? Só chamar a Sibeli lá no número da loja e adquirir a sua planilha. Show? Deixa eu ver aqui como é que a gente está. É igual eu estou explicando, essa relação de você conseguir vender
ela é totalmente diferente. É igual quando a gente vai dar curso presencial, né? Eu falo muito pro pessoal. Não adianta você chegar aqui e fazer um curso presencial e achar que você vai sair daqui e vai viver de porcelanataria. Pô, vou ganhar muito dinheiro com porcelanataria. Não, isso não faz milagre não, isso depende de você. É igual você fala assim, tem um curso online, não sei o que lá onde. Eu comprei um curso online, vou contar aqui para vocês, só para vocês verem que não faz milagre. Eu comprei um curso online de edição de vídeo, acho que eu paguei uns 500 e poucos reais nesse curso online. Eu não fiz nem a metade dele. E aí como que eu vou conseguir ser um bom editor, ter uma edição bacana? Melhorei algumas coisas? Melhorei. Mas como que eu vou ter uma edição 100% se eu não me empenhei no curso que eu ia fazer, se eu não trabalhei lá fundo, se eu não vi todos os detalhes, se eu não coloquei em prática o que foi me ensinado ali. Então tudo depende de você, né? Você quer ser um bom vendedor? Tem que estudar marketing, tem que estudar postura comercial, né, o seu marketing pessoal. Tem pessoas que vai vender um produto de acabamento e não se preocupa com a sua aparência física, a sua higiene pessoal, né? Com o seu cabelo, com a barba, com o odor, né? Com a roupa que você está vestindo. E o cliente que do acabamento, né, na sua grande maioria, é uma cliente que vai te avaliar. Né? A gente está na era digital aí, a gente está em plena, Deus abençoando, finalizando aí essa pandemia, né? Então a concorrência é grande. Como você quer lidar com o seu concorrente se você não está se preocupando com os pequenos detalhes, né? O seu marketing pessoal, ele julga também, né? Marcos Cardoso, boa noite, Jair. Estou a todo vapor para inaugurar minha loja. Aprendo muito com você. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço para você aí, Marcos. Sucesso, né? Deus abençoe sua loja aí e que seja final de ano, né? Esse ano que vem seja muito próspero. Jair, se eu expor uma bancada na feira ao ar livre, embaixo daquele sol no Nordeste por muito tempo, tem perigo de rachar as partes coladas dos 45? Tem perigo dela descolar sim, né? Com o tempo você pode ter certeza que pode acontecer desplacamento. É normal, não tem o que fazer. Ela está exposta ao sol. Eu todo dia de manhã, das 6 horas da manhã, minhas peças estão na porta, tá em cima da calçada ali já. Eu sempre tiro peças. E acontece de peça danificar. A uma hora eu vou guardar uma peça, eu já bati cuba grande minha. A gente fez uma cuba tão bonita e eu fui guardar, bati ela na quina da porta, quebrei uma lateral dela. Normal, né? Isso aqui é um produto que foi feito para ser confeccionado e instalado lá no seu local de uso e ele ficar quieto lá. Não é para você ficar movimentando ele. Então, mas é interessante você expor seu produto sim. É no sol quente, é debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore, onde que for, tem que ser visto. Se você não é visto, você não é lembrado, né? Então expõe seus produtos ali para quem está passando ver. Crie uma página no Instagram, no Facebook, se possível YouTube, né? E vai trabalhar o seu marketing aí. Os seus clientes estão vendo os seus projetos. Show! Manda pergunta. O que mais que o pessoal tem dúvida aí na hora de estar trabalhando as suas vendas? Isso aqui é interessante, né? Não adianta só saber fazer. Hoje já tem muita gente aí que tá bom para fazer bancadas, né? A gente vê várias postagens, vários vídeos, várias fotos aí de acabamentos de primeira. Só que muita gente sai do mercado porque tá só um bom acabamentista, mas não tá um bom vendedor. E vender é uma arte. Você tem que aprender. Você pode até não saber, mas você é inteligente. Você tem que aprender. Né? Ninguém nasce sabendo. Para ter uma noção, eu nunca fiz um curso de Excel. Eu nunca fiz um curso, pode falar assim, vou comprar. Igual, eu comprei um curso de edição e não dei conta de fazer. Eu não tenho essa paciência de começar a estudar aquilo ali. Eu vou fazer assim, eu quero saber como que coloca essas legendas aqui, como pega o comentário do pessoal e coloca aqui. Vou lá no YouTube e pesquiso. Aí eu acho lá, vou tentando e vou fazendo. É assim que eu aprendo. Vou na raça. Vou dar mais uma analisada aqui na comunidade. Eu tô achando que hoje não vai justificar muito a gente esperar até lá, até passar, né? Deixar o pessoal com essa agonia ali. Deixa eu ver se teve alguma alteração. Messias, tô com interesse de comprar a minha primeira riscadeira. É um bom produto.
Comunidade, cadê? Eu acho que não vai ter alteração ali com o pessoal, não. É até bom que eu já vou criar a segunda enquete aqui. Eu só não lembro até que dia foi que eu coloquei. Eu vou ter de olhar para saber que dia foi que eu coloquei. Como se chama aquele detalhe de cobre que você usou numa cuba? Se chama perfil metálico. Perfil metálico. Eu comprei aquele perfil no site da ICRIA, né? IKRIA, ICRIA. Entra lá que você vai achar aquele perfil para você comprar. O top, né? Bom, então eu já vou mostrar para vocês aqui então quem foi. Eu ia estender mais, mas não vou estender demais também não. Não vai ficar maçante, né? Quem foi os finalistas para concorrer ao treinamento presencial com tudo pago? Rapaz, hein? Cara, deixa eu puxar eu aqui pro ladinho aqui, deixa eu fechar o site e vou pôr eu aonde? Eu vou pôr eu de cá. Ó, aba da nossa comunidade. Então, o finalista da primeira enquete foi nosso amigo Jefferson Machado dos Santos, com 48% dos votos. Essa enquete aqui teve 803 votos. Concorreu Marcelo Henrique Messias, que teve 20% desses votos. O Samuel Pereira da Silva teve 3%. O Daniel Gonçalves também teve 3%. Aloísio de Souza teve 25%. Então o Jefferson foi o finalista com 48%. Tem nem um lápis aqui para me marcar. Eu vou criar a outra aba agora ali. E da segunda, teve 974 votos. Foi o Michel Augusto de Souza. Teve 40% desses votos. O José Roberto de Sá teve 6%. Jair Alves de Amaral, 14%. Alisson Antônio de Almeida Pereira, 27%. Josinaldo Gomes de Carvalho teve 12%. Então, Michel é o Michael, Michel Augusto de Souza, 40%, vai concorrer com Jefferson Machado dos Santos. Eu vou criar agora a enquete para esses dois cidadãos participar e vocês já começam a votar. Não lembro até que dia que eu coloquei a votação, mas eu vou dar uma olhada e eu atualizo a edição. É só olhar lá no formulário. Deixa eu ver o formulário aqui. Aí eu já coloco certinho. Eu só abrir o Drive aqui. Drive. O ganhador, né, vai ganhar o treinamento presencial com tudo pago. Cadê, caramba? Concurso profissional de Salvador. Cadê? Eu não vou achar agora. Tem material demais aqui. Curso, porcentagem. Não sei nem como que não. Ah, tá cheio. Achei. Achei aqui. Deixa eu ler aqui. Ganhador. 8 de 1. 15 de novembro. 28. Até dia 28. Achei aqui. Então a enquete vai finalizar no dia 28. Eu vou abrir ela agora. A nova enquete vai ser aberta agora. E ela vai estar valendo até dia 28. Então deixa eu copiar aqui o nome desse cidadão. Jefferson Machado dos Santos. Não tem nem jeito de eu copiar ele. Eu tenho que copiar o nome desse cara em algum lugar aqui, senão eu não vou conseguir. Cadê meu bloco de notas? Bloco. Achei. Jeff 2F. É que eu já vou criar aqui agora, vocês já vão começar a votar. Jefferson Machado dos Santos. E o outro foi o Michel Augusto de Souza. Pronto, agora fica mais fácil.
Vamos lá, então, criar. Como que vocês já acompanham aqui, como que a gente cria nossas enquetes. Nova enquete. Vote nos participantes que estão concorrendo a um treinamento presencial com tudo pago, até as despesas de viagem. Eu acho que é só assim, tá bom, né? Esta enquete ficará ativa até dia 28/11. Essa vai ser rapidinha, hein? Então a galera vai ter de votar nesse cidadão aqui. Deixa eu dar um Ctrl C agora, que eu fiz um bloco, eu não sou bobo, né? Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C. E um Ctrl V. Ó, vou criar. O que é isso? Não tem segunda alternativa, não. Tô postando, vote nos participantes que estão concorrendo a um treinamento presencial com tudo pago, até as despesas de viagem. Esta enquete ficará ativa até dia 28. Tá ótimo, né? Tá bom assim? Salvar, deixa eu ver se o pessoal tá vendo aqui, está acompanhando. E aí, o que vocês acham? Tá ótimo? Beleza, tá ótimo. Tá valendo. Aberto as votações. Ctrl C. E já vou mandar aqui no chat. Deixa eu já fechar. Deixa eu ver. F. Já vou mandar aqui no chat o link para vocês começar a votação. Está aberto as votações agora para a final, né, do pessoal que está concorrendo ao treinamento presencial com tudo pago. É só clicar neste link aqui, ó, né, e dar seu voto lá para um desses participantes. Você que acompanha o nosso canal vai fazer diferença. Comenta lá, compartilha, ajuda, né, o seu participante preferido ali, se você gosta, se você conhece, se você simpatiza com algum desses participantes aqui, dá seu voto lá, porque seu voto vai fazer a diferença na vida de um desses participantes, você pode ter certeza. O ganhador vai fazer um curso com a gente com tudo pago, a gente vai pagar despesa de viagem, hotel, alimentação, vai dar kit de ferramentas para esse participante, tá? Então, tá na hora de vocês tá ajudando essa galera aí. Não sei se os concorrentes estão acompanhando. Eu acho que eles já devem ter dormido já. Show? Vocês têm mais perguntas para fazer? F. Santos Acabamentos, muito boa noite. Augusto Santos, boa noite. Se tiver perguntas, pode fazer aí. 92, dá tempo de responder mais alguma coisa aqui. Hoje a gente realizou o concurso de sorte aqui dos nossos grupos de WhatsApp. Realizou a abertura da nova enquete, né? Da enquete dos participantes ao treinamento presencial com tudo pago. E já tem voto lá, meu amigo. Ó, o pessoal já tem 2 votos. O pessoal já está votando 12. Quero ver agora. Tá valendo até dia 28. Dia 28 vai dar domingo. Passando o domingo agora no outro. Vai ser o domingo que a gente vai estar com a live. Essa live vai ser a live do Rogério, né? Tá, acho que é Arte Porcelanato. Arte Porcelã, lá de São José do Rio Preto. Então a gente já vai saber durante essa live quem que foi o ganhador. Ô, Suyan, chegou atrasada. Ó, e a gente vai marcar uma live com essa cidadã aqui também, que tá chegando agora. A Suyan participa eu fechei o chat aqui, rapaz. A Suyan participa dos nossos grupos de assessoria, né? É uma mulher na porcelanataria e tá fazendo uns projetos
top, mas top mesmo. Vou falar para vocês. Já falei para ela, tá intimada a participar de um podcast com a gente para estimular a mulherada que acompanha nosso canal aí a estar entrando na área da porcelanataria. Então você se prepara, tá super intimada aí já. Show? Pessoal, então eu vou dar uma descansada, né? Tô com fome. Parabéns aos ganhadores do nosso concurso. Deixa eu ler aqui que o Augusto já fez um aqui, ó. Já em questão reforços em cubas, não seria melhor fazer um quadro inteiro ao invés de fazer apenas esquadros nos cantos? É opcional, né? Se você se sente mais seguro fazendo um quadro completo, faça um quadro completo. Eu não vejo essa necessidade de fazer toda a peça que eu vou fazer uma dobra completa. Vai de cada um, de cada projeto. O sistema que eu faço, da maneira que eu faço, eu ainda não tive problema, mas assim, eu não reclamo, né? Eu não vou questionar quem não sente tão confiante e vai fazer um preenchimento total, tá? Como eu falei, é opcional. Show! Vou dar uma descansada agora, vou caçar um arroz ali. Ótima noite para vocês que acompanham a gente aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, finca o dedão no like. Quase todo dia praticamente tá subindo vídeo no canal. Hoje subiu um vídeo muito top. Clica no nome do canal aqui, clica na aba de vídeos e vê o vídeo que a gente postou hoje. Cara, a gente postou um vídeo muito top. Fiz um móvel aqui. Eu vou compartilhar o vídeo aqui com vocês para não dar trabalho. Eu gostei de fazer esse projeto. Um projeto muito bom, muito bom, cadê ele? Eu vou até assistir esse projeto com vocês. Dá tempo de eu assistir esse projeto aqui, pera aí. Quero ver esse projeto junto com vocês aqui. Vou puxar para cá. Vou expandir. E deixa eu abrir aqui. WhatsApp. Ó. Hoje a gente vai estar fazendo um projeto diferente, a gente vai criar uma estrutura em porcelanato com estrutura metálica para caber um armário de gavetas nele. Então vai ser um projeto um pouco diferenciado, cheio de medidas e tem que ser medidas exatas e eu vou compartilhar isso tudo com vocês. Então sabendo que esse vídeo é top, finca o dedão nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo se você já fez um projeto igual esse, se você tem vontade de fazer um projeto igual esse. Vou estar mostrando o projeto, dá uma pausa lá para você dar uma olhada. Já compartilhei esse projeto com nossos grupos de WhatsApp, no nosso WhatsApp administrativo está aqui, ó. Entre em contato e saiba como participar. Todo dia 15 a gente faz concurso de sorte para esses participantes, podendo ganhar valores em dinheiro, ferramentas e até uma semana de treinamento de graça, sem pagar nenhum real por esse treinamento. Fica fora dessa não. Bora para esse vídeo. O projeto que a gente vai realizar é este aqui, ó. Eu vou estar confeccionando essa estrutura em porcelanato, colocar umas rodinhas nelas, tem medida específica para o nosso projeto e ela vai receber este armário. Agora eu vou mostrar para vocês, o armário já está pronto e eu vou criar agora a estrutura, o corpo esquelético desta estrutura em porcelanato. Não vou fazer ela somente no porcelanato, eu prefiro criar uma estruturinha aqui e é assim que eu vou fazer. Vou colocar essas rodinhas aqui, ó, são rodízios que giram, né? Não sei o nome específico desses rodízios. Estou usando esses aqui em questão porque eu já tinha eles guardados ali. Porcelanato que eu vou usar é
Ó, pessoal, só para reforçar que deixa eu abrir o áudio aqui. Quem assistiu esse vídeo já, eu deixei uma questão no vídeo sobre essas rodinhas, como seria a fixação. Muita gente deu opinião e no final do vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que eu fiz a fixação dessas rodinhas, porque eu já fiz, tá prontinho aqui, tá? É esse acetinado aqui da Embramaco, um cinza acetinado. E a estrutura vai ser num metalon de 1,5 por 1,5, um 15-15, né, na chapa 20, não precisa mais do que isso. Primeira coisa que eu tenho que saber é qual a dimensão que tem que ficar aqui por dentro, né? Quanto que eu vou deixar exatamente aqui por dentro. Para saber isso, eu preciso estar com o meu armário, confirmar se as medidas estão de acordo com o que eu passei para o marceneiro. E estão. Esse armário aqui, ó, tá medindo 49,5 por 49,5 por 49,5. Então a minha estrutura vai ter aqui seus 50 centímetros por menos de 50 centímetros um pouquinho, porque a parte de baixo já vai entrar sovando, e 50 de profundidade. E aí agora a gente vai começar. Para fazer a estrutura, a primeira coisa que eu tenho que saber é a medida total dessas duas peças junto. Essas duas peças junto dá 2 centímetros. Então eu já vou considerar os 2 centímetros e fazer os cálculos de corte aqui para estar medindo ela. Bora começar a cortar esses metalons aqui. Pessoal, bora para a explicação. Então, a parte de dentro eu já cortei todas as peças. Ó. Isso aqui é a parte de baixo, junto com a parte de cima. Fiz uma cavinha aqui para ela entrar ali, vocês vão entender porque não tem importância ela ter ficado um pouquinho, não entrar justa, porque vai ter peça sobrepondo ela. Essas aqui, as duas laterais, e essa última que eu cortei aqui é o fundo. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar a parte de baixo, vou colocar o fundo, pegando de cima, e colocar de cima, né? Colocar as duas laterais para a gente colocar de cima. Vou fazer a colagem dela no metal com selante PU e vou dar pontos de massa plástica, porque a massa de plástica vai secar mais rápido e vai fixar. Esse projeto vai ficar pesado, não vai ficar maneiro não, vocês podem ter certeza. São 5 peças aqui só na parte de dentro, as 4, né, do lado de fora, na verdade 5, e os fechamentos. Vamos acompanhando aí.
dentro da nossa caixa já está montada, ó. Já finalizei. Só a parte por cima aqui que ficou um pouquinho abertinha ali, mas eu vou fazer um acabamento ainda. Como eu vesti essa peça, eu mudei o meu processo que eu ia fazer. Eu ia fazer de baixo e de cima, só que eu achei que ia dar mais trabalho. Então no meio do caminho a gente toma decisões diferentes. Então eu decidi colocar a parte de baixo, colocar o fundo, as duas laterais e vestir a parte de cima. Na parte de cima eu colei uma fita telada aqui, para eu não precisar pôr essa aqui sob acabamento por agora. Dei pontos de massa lá atrás e aqui na frente. Me preocupei com o esquadro. Como ela vai entrar aquela caixa justa aqui dentro, o esquadro tem que estar 100%. Então o esquadro está perfeito. Precisei puxar essa peça um pouquinho para dentro. Vocês viram que a minha estrutura foi feita para que ela fique o mais justa possível. Pontinha que está passando, a gente vai cortar ela, que agora é como se fosse a boca do nicho. Eu posso tratar ela agora como uma boca de nicho mesmo. Vou colar as saias de 5 com corte de canto. E depois dessa saia eu vou começar a colar as partes de cima aqui, as laterais dela, para fazer finalizando com o fechamento da parte de trás. Então a primeira etapa tá tranquilo, não deu trabalho, ó. Ficou uma caixa muito bonita aqui. Como eu falei, pesado vai ficar demais, vai ficar bem pesado. Mas a gente vai fazer esse teste aqui e vamos ver como que vai sair. É um projeto bonito, diferenciado, é um projeto para minha sala. A altura das rodinhas, mais o acabamento final, é a continha para esse móvel, né, essa peça ficar mais ou menos 1,5 centímetro abaixo da minha mesa. Então não posso errar a medida, porque senão não vai caber debaixo da minha mesa e eu vou perder o meu trabalho. A escolha do piso cinza, eu fiz a escolha desse piso cinza porque eu tenho muito desse piso, e como o projeto é meu, esse é um piso que ele não tem tanta saída assim por ser acetinado, então é projeto que eu uso para fazer peças particulares minhas. Vamos continuar. Pessoal, fazer umas explicações do nosso projeto até o presente momento. Eu já fiz a parte da boca, como eu falei, eu reduzi um pouquinho aqui, ó. Eu tinha projetado fazer essa sainha aqui com 5 centímetros, mas como ela já ficou, se eu reduzisse ela 1 centímetro, ela ficava mais perto ainda da estrutura, e eu acho que ela mais estreitinha ia ficar mais bonito, também mais maneiro, né? O projeto tá ficando muito pesado. Então já fiz as laterais, minha esquadria tudo feitinha. Agora eu vou começar a parte de fora. São 5 peças na parte de fora com minha esquadria dos 4 lados. Já cortei a primeira aqui, ó, que vai dar 60 centímetros por 58,5, como eu reduzi um pouco a peça. Agora é só adiantar as minhas esquadrias. Por dentro já tá bem bacana, ó. Ficou bem bonito. A gente já fez um teste aqui para ver se ia caber aqui. Coube legalzinho, ficou muito bom. Este é o nosso armário que a gente vai colocar lá. Quando eu mandei fazer, falei que não precisava de acabamento na parte de trás, porque ele vai ficar embutido mesmo, né? Bem simplesinho. Terminando, a gente vai colocar as rodinhas. Hoje já é domingo. Ontem eu não quis terminar, não, tinha algumas coisas para fazer. A gente tem live hoje à noite ainda, então tem que adiantar aqui. E são muitas meia esquadria e o projeto tá bem pesado. Vou falar a verdade para vocês, muito pesado mesmo. Depois eu vou ver quantas peças de piso de 1,20 por 60 eu estou gastando no projeto. Vamos continuar aqui nas meia esquadrias. Não estou fazendo muita demonstração de meia esquadria, mas eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que tem muita explicação de meia esquadria. O vídeo passo a passo aqui já é grande. Se eu for falar sobre as meia esquadrias em todo o vídeo que eu faço, os vídeos ficam enormes, tá? Mas eu vou deixar neste card aí, você dá uma olhada, tem muita explicação sobre meia esquadria.
Pessoal, finalizando o nosso projeto aqui, deu trampo. Eu vou falar para você, eu tô cansado. A gente gastou mais de dia nesse projeto, porém, assim, eu não contabilizo muito meu dia de serviço porque eu paro muito. Às vezes eu tenho que atender um cliente, às vezes eu tenho que sair, fazer alguma coisa, mas é um projeto que você não faz num dia fácil, não. Ele é mais complexo do que a gente imagina. É muito corte, teve a parte de estrutura metálica, mas ficou bacana. Vou mostrar um pouco para vocês e vou deixar aqui para vocês comentar, dando sugestão de como que eu vou fixar a parte das rodinhas dele. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Ó, nosso projeto ficou lindo, tá lindíssimo, lindíssimo. Esse aqui é o plano de corte dele, né? Parte de armário. Agora eu vou colocar o armário para vocês verem como que ficou. Isso aqui vai ser a parte que vai ficar para baixo. Eu gastei, tem 5 peças de porcelanato de 60 por 1,20. Esse projeto eu posso jogar abaixo, que eu acho que ele está pesando mais ou menos uns 100 kg. Não é um projeto maneiro, mas ficou lindíssimo. E aí, meus amigos, agora eu vou deixar aqui para vocês comentar embaixo. Eu não vou fazer essa parte porque eu ainda vou estudar como que eu vou fazer ela, como que eu vou fazer a fixação desses rodízios aqui. Eu estou pensando em algumas alternativas. Tem um produto, o meu acabou ali, muito bom da gente fixar metal em porcelanato. Então pensei em fazer alguns cortes aqui, ranhuras aqui também e passei esse produto, ele é da linha Sicador lá, e fixar ele. Vai ficar bom? Acredito que sim. E pensei também em furar o porcelanato e colocar bucha, né? Parafusar buchinha também. Dá sugestão nos comentários aí que jeito que vocês acham que fica mais seguro a gente fixar essas rodinhas, porque precisa estar bem seguro mesmo. Pessoal, dá a sugestão de vocês aí, tô dando uma pausinha aqui só para estimular. Eu já fiz, né? Esse projeto já está pronto. Eu fiz um sistema ali que eu senti mais seguro. Se fosse vocês, como que vocês iriam fixar? Eu não queria furar, eu fiquei com medo de furar, né? É o produto da, eu não lembro o nome, se é o Sicador, aquele Compound, tem alguns similares lá, né? Mas se fosse vocês, que produto vocês usariam, que sistema que vocês iam usar para fixar essas rodinhas, né, sem danificar o projeto aí? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Porque senão na movimentação vai soltar, porque tá muito pesado mesmo. Deu um trampo danado, mas ficou muito bonito. Essa peça vai ficar debaixo da minha mesa, lá da minha sala. Vou colocar o armário aqui agora para vocês verem, né, um gaveteiro. É interessante, é um projeto diferenciado, mas também não é facinho não, viu? É muito corte, isso aqui é muita meia esquadria. Deixa eu colocar a peça aqui. Ó, essa vai ser a frente dele, né? Eu tirei as rodinhas porque eu vou virar, para vocês não ter a intenção que ele tá de cabeça para baixo. Esse é o nosso gaveteiro. Juntei muita bagunceira na minha sala lá, mas acho que vai ficar bem interessante, ó. Show de bola. Eu gostei. E se eu quiser tirar o gaveteiro daqui, é só puxar ele por aqui, que ela vai sair daqui para transporte. Se eu quiser mudar de cor que seja, vai ficar muito bacana. Então isso aqui foi um projetinho que a gente deu de sugestão, cismei da mão, criei um projetinho para pôr na minha sala. Se você quiser copiar, tá aí a nossa ideia, espero que você tenha gostado. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou, se inscreve nesse canal, finca o dedão nesse like, ativa as notificações, comenta aqui embaixo, não esquece de comentar, me dá a sugestão de como que eu vou fixar os rodízios. Vou esperar os comentários da galera, não vou fixar aquilo ali hoje, porque eu tô na dúvida entre parafusar com bucha, fazer essa fixação só massa plástica e PU, eu acho que vai soltar, porque é pesado, né? Então, tô entre parafuso e bucha e é da linha Sicador. Nunca lembro o nome desse produto. Talvez eu use os dois ainda para ficar mais seguro. Beleza? Se inscreve nesse canal, ativa as notificações, esquece de fincar o dedão no like não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais! Show. Liga o microfone. Ligou. Deixa eu abrir aqui o outro microfone também. Pronto, agora tá rodando aqui de boa. Bom, se fosse vocês, como que vocês iriam fazer essa fixação das rodinhas? Eu já fiz, né? Eu já fiz na minha peça aqui. Até eu vou colocar o vídeo aqui. Pausa. Aí eu rasteiro para cá para mostrar para vocês.
Posso uma ideia que eu tive rápida ali, com a condição que eu tinha, né, com o que eu tinha para fazer, e a maneira que eu decidi fazer ali na hora. Então, o que é a sugestão de vocês? Ó, o pessoal tá falando ali sobre o Cicadur, né? A colega falou sobre colar com massa plástica, né? Teria várias opções. Eu pensei em furar, né, com uma broquinha ali num dos parafusinhos dos rodízios e colocar bucha. Mas eu ia enfraquecer o porcelanato e como tá muito pesado eu fiquei meio preocupado, né? Poderia até dar certo. Então eu fui, cismei da mão, mostrar para vocês o que eu fiz ali. Deixa eu abrir aqui, tem que capturar de novo. Ah, é só fechar aqui e fechar essa aqui também. Bom, eu fiz assim, ó. Esse foi o sistema que eu fiz. Eu arrumei ali, eu tinha uns metalãozinhos 20-20, né, na chapa 18. Fiz um quadro, soldei os rodízios nele e colei com selante PU no fundo. Então essa foi a maneira que eu fiz. Como ela ficou... Opa, deu até um 360 dentro. Eu não tinha visto que eu tinha feito isso não. Você tá doido aí? Tô tonto, sai daí. É a minha que eu fiz ali e ficou bacana. E tá funcionando aqui, né? Tá aqui na minha sala. Show de bola? Então foi isso aí. Bom a gente bater esse papo aqui, trocar experiência, ver esse vídeo junto com vocês. Obrigado por vocês terem participado da live com a gente hoje. Se você não fincou o dedão no like ainda, finca o dedo no like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Não esquece de ir lá na aba da comunidade, já deixar seu voto no seu participante predileto. Dia 28 a gente vai saber quem foi desses 2 cidadãos que ganhou esse curso presencial com a gente. Se quer participar do nosso grupo de WhatsApp, entre em contato, pede mais informação. Todo dia 15 de cada mês, eles concorrem a concursos de sorte aí, em valores, em dinheiros, ferramentas e vários outros benefícios, inclusive um treinamento presencial de graça com a gente de 1 semana. Não é só um treinamento, é 1 semana na oficina junto comigo. Todo mês a gente faz um, beleza? Abraço para todo mundo aí, obrigado por ter participado com a gente. Até mais.